Olá, queridos alunos, sou o professor Henrique Giannini. O objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre atrito estático, atrito dinâmico e aplicá-los em alguns exercícios. Bora lá então. Primeiro exercício, um exercício do Enem, fala assim: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, essa pessoa sobe, suponha que essa pessoa suba, uma rampa em linha reta, ela vai ser auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Legal. Pessoal, ele já dá uma dica no enunciado, ele fala que o atrito auxilia nesse movimento. E é verdade, quando você tenta andar, repare que seu pé não desliza e não escorrega no chão. O que está acontecendo? Seu pé tenta deslizar no chão, o chão se opõe a esse movimento, a uma paração e reação, tudo bem? Quer dizer que é a força de atrito que faz com que você se movimente para frente. Ótimo. Repara o seguinte, essa força de atrito, ela não é vertical, então não é a alternativa E. E como é o atrito que faz você se movimentar, e acabou de falar que ela auxilia, não é a alternativa B. Gente, e nem a alternativa A perpendicular. Então você ficaria em dúvida entre a alternativa C e a alternativa D. Legal? Repare o seguinte, a força de atrito ela é sempre paralela à superfície que você está andando. Nunca ela é sempre horizontal. Como ele falou, a pegadinha, vamos dizer assim, que ele sobe uma rampa. Então essa rampa não está na horizontal. Mas a força de atrito sempre será paralela. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. A força de atrito que atua nos pés dessa pessoa, ela é paralela ao plano e sempre vai ser no mesmo sentido do movimento. Legal? Partiu o próximo exercício. Vamos lá então, exercício 2, exercício da Unicamp, fala o seguinte: o sistema de freios ABS impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática e o seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinética. O coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista é μ estático 0,8 e o cinético vale μ cinético 0,6, sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro igual a 1.200 kg, o módulo da força de atrito estático máxima e o módulo, a intensidade da força de atrito cinética são respectivamente iguais a quanto? Bora lá então. Galera, é o seguinte, primeira coisa é colocar os dados na esquerda, μ estático 0,8, μ cinético 0,6, aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, massa 1.200, a pergunta, atrito estático, atrito cinético. Importante sempre recordar, ele falou isso no texto, que a força de atrito estático ela é sempre maior que a força de atrito cinético. Logo, o coeficiente de atrito estático é maior que o cinético. Portanto, quando você estiver calculando, você precisa se recordar que é muito mais difícil tirar um objeto do lugar do que continuar deixando ele em movimento. Bacana? Suponha que tem um carro, esse carro tem uma força-peso. Como calcula peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Portanto, ele tem 12.000 newtons de força-peso. Bom, esse carro está apoiado num chão, ele aperta o chão aperta ele com uma força normal de 12.000 newtons também, está em equilíbrio. Bora lá, a pergunta, calcule o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático máximo é calculado por μ estático vezes a força normal. μ estático, μ vale 0,8, força normal 12.000, a intensidade da força de atrito vale 9.600 newtons. A próxima pergunta, qual é a força de atrito cinética? μ cinético vale 0,6, força normal vale 12.000 newtons, portanto, a intensidade da força de atrito cinética, 7.200 newtons. Isso faz sentido por quê? Porque, como já diz no enunciado, a força de atrito estática é maior que a força de atrito cinética. Alternativa correta, alternativa D. Bora lá então, exercício 3. Uma força horizontal constante é aplicada num corpo de 3 kg que se encontra sobre uma mesa cuja superfície é formada por duas regiões, com e sem atrito.
Considere que o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme na região com atrito, o coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,2 e se dirige para uma região sem atrito. A aceleração adquirida pelo corpo ao entrar na região sem atrito é igual a... Bora lá então. Pessoas, o exercício está na esquerda. Uma parte importantíssima do enunciado é movimento retilíneo uniforme. Toda vez que aparecer movimento uniforme, velocidade constante, movimento acelerado, movimento retardado, grifa essa informação porque ela é muito importante. No caso do movimento retilíneo uniforme, significa que o corpo está em equilíbrio, portanto a força resultante é igual a zero. Quer dizer que a velocidade desse corpo é constante, tudo bem? Portanto, se a força resultante é igual a zero, quer dizer que esse corpo não acelera na primeira parte. Bom, vamos lá então. Na região com atrito, esse corpo tem peso, então ele tem massa, tem peso, m vezes g vale 30 newtons, força normal de 30 newtons. Existe uma força F, que eu não sei qual é o valor, puxando esse objeto para frente, e existe uma força de atrito dinâmico contra o escorregamento desse corpo. Como o exercício falou, esse corpo ele se movimenta com velocidade constante, logo a força resultante é zero, legal? Então vamos lá. Se a força resultante é igual a zero, eu posso garantir que a força F que puxa ele para a direita é igual à força de atrito dinâmico contra o movimento para a esquerda. Mas força de atrito calcula μ vezes a força normal. μ vale 0,2, a força normal vale 30, portanto a intensidade da força F que puxa esse objeto para a direita é igual à intensidade da força de atrito dinâmico e vale 6 newtons. Legal? Quando esse objeto ele entra na região sem atrito, o que acontece? Ele continua tendo peso, continua tendo a força normal, mas a força F continua agindo sobre ele. Não tem mais atrito. Então, se só tem a força F, eu tenho uma força resultante. Força resultante é igual a m vezes a força resultante é a própria força F. 6 igual a 3A, passo 3 dividindo, a aceleração do movimento desse corpo é igual a 2 metros por segundo ao quadrado na região sem atrito. Alternativa correta, alternativa A. Próximo exercício, exercício 4, diz o seguinte. Sobre uma mesa plana, alguns estudantes conseguiram montar um experimento simples, usando dois corpos cujas massas são Mzinho 3 kg, Mzão 7 kg, em que simulam duas situações distintas conforme a descrição e a figura a seguir. Primeira situação, não existe atrito. Na segunda, existe atrito e o coeficiente de atrito cinético vale 2/7. Tendo em vista as duas situações, sem e com atrito, admitindo-se que o atrito entre as polias e sua massa são desprezíveis e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e aí pergunta, a gente pode afirmar que a aceleração na primeira situação e na segunda vale quanto? Vamos lá então, galera, vou começar a resolver pela primeira situação sem atrito. As informações estão do lado esquerdo, Mzinho vale 3 kg, Mzão 7 kg, qual é a aceleração? Importante ressaltar que todo esse sistema inteiro tem a mesma aceleração, porque eles estão conectados. Quando o Mzinho desce, o Mzão se movimenta. Existem 4 passos para resolver exercícios de dinâmica. O primeiro passo é marcar as forças. Então vamos lá. Mzão tem massa, portanto tem peso. 7 vezes 10 dá 70 newtons, força normal 70 newtons. E existe uma força de tração puxando ele para a frente, fazendo com que o Mzão ganhe velocidade. Como está conectado pelo mesmo cabo no Mzinho, existe também uma força de tração, que tem o mesmo valor para ação e reação. E a força peso, que é M vezes G. 3 vezes 10 dá 30 newtons. Legal? A pergunta do exercício, qual é a aceleração? Primeira coisa que eu quero que vocês notem, pessoas, é o seguinte, veja. Primeiro passo, marque as forças. Segundo passo, do lado de cada corpo, identifique para onde o corpo se movimenta. Então, ele se movimenta, quem diz para onde um corpo vai é a velocidade. Então, o bloco Mzão se movimenta no sentido para a direita. Então, eu vou dizer que tudo que aponta para o lado direito tem um valor positivo. Tudo que aponta para o lado esquerdo tem um valor negativo. Verifica o terceiro passo para onde está a aceleração. E a aceleração tem o mesmo sentido da força resultante. Legal? Vou fazer a mesma análise para o bloco Mzinho. Velocidade para baixo, positivo.
aceleração para baixo, força resultante para baixo. Então agora a gente vai fazer o quê? Força resultante desse sistema inteiro é igual a massa vezes aceleração. Gente, quem é a força resultante? Veja, para eu verificar qual é a força resultante, eu verifico quais são as forças que agem a favor e contra o movimento do objeto, tudo bem? Então, vou olhar para o bloco emissão. Para o bloco emissão, tem a força de tração puxando ele para frente. Como ela está a favor da trajetória, a tração é positiva. Olha para o bloco emisinho agora. Essa força de tração se opõe ao movimento. Então, se ela dificulta o movimento, é negativo, menos T. E a força peso, ela é a favor da velocidade. Ela tem o mesmo sentido da velocidade. Por isso que ela é positiva. Lembrando que força resultante não é uma força que existe. Eu descubro a força resultante através das forças que existem no sistema. Tudo bem? Por que o peso emissão e a força normal do emissão não entram nessa força resultante? Porque eu só analiso as forças que estão na direção da velocidade. Legal? Essa facilita. Se tivesse alguma placa contrária, dificultaria, que nem essa tração. Gente, olhando aqui, eu tenho T menos T, se cancelam. Então, fica o peso do emezinho é igual à soma de toda a massa do sistema. O peso do emezinho vale 30 newtons, a massa 3 do corpo emezinho, 7 do corpo emissão, isso dá 10. 30 igual a 10A, passando 10 dividindo, a aceleração nessa primeira situação é 3 metros por segundo ao quadrado. Bacana? Galera, a próxima situação agora eu vou analisar com atrito. Primeira coisa que você pode ter certeza absoluta, essa aceleração não pode ser nem igual e nem maior que 3. Por quê? Porque se sem atrito a máxima aceleração que vai atingir era 3 metros por segundo ao quadrado, com aceleração, ela vai, com atrito, essa aceleração vai ser menor, tudo bem? Bora lá então, o que muda é que nesse exemplo nós temos o coeficiente de atrito igual a 2/7. Vou fazer a mesma análise. Tenho força-peso, vertical e para baixo. Tenho a força normal, vertical e para cima. Força de tração puxando ele a favor da trajetória. Força de atrito dificultando o deslizamento desse corpo. No bloco Mzinho, força de tração vertical e para cima. Peso Mzinho, vertical e para baixo. Primeira situação, primeira etapa, marca as forças. Segunda, identifica para onde está a velocidade. Quer dizer que essa força de tração é a favor do movimento, é positiva. Essa força de atrito é contrária ao deslizamento, é negativa. Beleza? Depois que eu fiz a segunda etapa, a velocidade. Terceira, para onde está a aceleração. E a aceleração aponta para o mesmo sentido da força. Legal? Mesma análise eu faço para o bloco Mzinho. Verifico para onde está a velocidade. Quer dizer que a força de tração é contrária ao movimento do corpo, é negativa. A força peso vertical e para baixo tem o mesmo sentido da velocidade, é positiva. Identifico terceira etapa para onde está a velocidade, a aceleração. Próxima etapa para onde aponta a força resultante. Legal? O que eu vou fazer agora, gente? Vou analisar, fazer força resultante igual a massa vezes aceleração para todo esse sistema. Legal? Lembrando que, nem eu acabei de falar, força resultante não é uma força que existe, ela surge das forças que eu conheço do exercício. Bom, a força, olhando só o bloco emissão, a tração é positiva porque está a favor da trajetória, FAT é negativa, que está contra o deslizamento desse corpo. De novo, são as forças que estão na direção da velocidade. Direção da velocidade. Mais peso Mzinho, menos força de tração que está contra o movimento. Mais T menos T se anulam e eu fico aqui. FAT mais peso é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Como calcular a força de atrito? É μ vezes a força normal. Legal? Vou substituir os valores agora. μ é 2/7, a força normal é 70, peso do Mzinho vale 30 e a massa do sistema é 3 mais 7. Gente, eu tenho ali embaixo, ó, 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes menos 2 dá menos 20. Menos 20 mais 30 dá mais 10. 10 é igual a 10 vezes a aceleração, portanto, a aceleração na situação
com atrito vale 1 metro por segundo ao quadrado, o que corresponde com a minha expectativa, que não é maior e nem igual a 3. Com certeza deveria ser menor. Legal? Partiu o próximo exercício. Quinto exercício, exercício da PUC de São Paulo, falou o seguinte: um garoto corre com velocidade de 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra a figura. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre as meias e o piso é D. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é o seguinte: toda vez que o exercício te falar, te deu velocidade inicial, velocidade final, te deu distância que percorreu, certamente você vai ter que utilizar não só as equações da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante igual a massa vezes aceleração, você também vai precisar se lembrar das equações de cinemática. E já dando mais uma dica, como ele não me informou nada sobre o tempo, muito provavelmente eu vou ter que usar a Torricelli para chegar na resposta desse exercício aí. Legal? Bora lá então. Passando para a próxima tela. Aqui temos os dados, as informações do exercício, o objetivo é calcular o coeficiente de atrito. Primeira coisa, eu vou marcar as forças aqui, Ele tem uma força peso. Como calcula peso? M vezes G. Bom, se ele empurra o chão empurra ele com uma força normal. Como ele está em equilíbrio na vertical, a força normal também é M vezes G. Legal? Vai chegar uma hora que ele vai começar a frear. E ele freia por quê? Porque existe uma força contra o deslizamento desse corpo, chamado força de atrito dinâmico. Legal, bacana? Claro que ele tem o peso, ele tem uma força normal, mas onde eu quero chegar? Primeira parte, marca as forças. Segunda, identifica para onde o corpo vai. A velocidade é positiva para frente, para a direita. Só que repare que a força de atrito está contra o movimento. Então, ela desacelera, a aceleração é negativa, e a força resultante ela vai ser negativa, porque está contra o sentido do movimento do objeto. Legal? Bora lá então. A força que faz ele parar é a força de atrito. Então, força resultante é M vezes A. Mas, como esse cara, a atuação da força é contra o sentido de movimento desse objeto, por isso que é negativo, menos FAT. M vezes A. Como calcula a força de atrito? M vezes a força normal. Mas eu acabei de identificar que força normal é igual ao peso, é M vezes G. Tudo bem? Então, no lugar ali, vou pôr M vezes G. Tem um M de cada lado da equação, corta M com M, eu fico como μ menos μ vezes G igual a aceleração. A aceleração da gravidade vale 10, então eu chego que a aceleração é menos 10μ. Como μ é um valor positivo, repare que faz todo sentido, ele desacelera, a aceleração é negativa. Só que o objetivo é calcular o μ. Como ele não me deu a informação do tempo, eu vou usar o quê? Eu vou usar Torricelli. Conforme ele está freando, eu vou ter essa equação. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A, delta S. No final ele para, ele começa com 5 metros por segundo ao quadrado, 2 vezes a aceleração, está aqui, a aceleração, vezes 10. 5 ao quadrado é 25, passando para o outro lado, menos 25. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200, menos 200. Legal? Vou passar o menos 200 dividindo, significa que o coeficiente de atrito entre as meias e o chão vale 125. Bacana, pessoal? Bacana, vamos lá então. Próximo exercício da INSPER 2018, fala o seguinte: o sistema de freios ABS, que hoje obrigatoriamente equipa os veículos produzidos no Brasil, faz com que as rodas não travem em freadas bruscas, evitando assim o deslizamento dos pneus sobre o pavimento e, consequentemente, perda de aderência do veículo ao solo. Suponha esse carro, que tem um ABS, carregado e com massa total de 1.600 kg, distribuída igualmente nas 4 rodas, todas tracionadas 4x4. Este veículo é tirado do repouso e levado a atingir a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos,
com aceleração constante sobre uma pista horizontal e retilínea. Considere a aceleração da gravidade com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. A intensidade da força propulsora em cada roda e o menor valor do coeficiente de atrito estático entre o pneu e o pavimento deve ser, respectivamente, de... Galera, esse exercício tem várias informações importantes. Primeira coisa, o coeficiente ABS, ele fala sobre atrito estático, tudo bem? Então, não há deslizamento. Próxima coisa que eu quero informar para vocês, ele fala que essa massa distribuída nas 4 rodas, todas tracionadas, significa que há atrito em todas as rodas, legal? Todas as rodas geram um atrito, que faz com que o carro se movimente para frente. Ele fala que ele parte do repouso e ele tem uma velocidade de 108 km por hora. Quilômetros por hora não, eu preciso passar isso para metros por segundo. Eu divido essa informação por 3,6. Legal? Então, ele quer saber a intensidade da força propulsora em cada roda. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é a força resultante e dividir por 4 pneus. Bacana? Bora lá então. As informações estão do lado esquerdo. Vou reforçar. A massa é 1.600, portanto o peso é 16.000 newtons. Como esse objeto está sobre uma pista, sobre um pavimento, a força normal também é 16.000 newtons. Velocidade inicial é igual a 0, velocidade final 108 km por hora, dividindo por 3,6, 30 metros por segundo. Ele ganha essa velocidade em 5 segundos. A pergunta é, qual a intensidade da força em cada roda? Ou seja, eu pego a força resultante e divido por 4. E depois descubro o coeficiente de atrito estático. Legal? Bora lá. Galera, como a aceleração é constante, bom, aceleração constante, ΔV, ΔT. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é 30, inicial é 0 do repouso. 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, bora então calcular a força resultante e a força em cada roda. Força resultante é m vezes a. Bom, mas a massa do carro é 1.600, a aceleração vale 6. Fazendo essa multiplicação, eu sei que a força resultante vale 9.600 newtons. Como eu quero saber a força em cada roda, eu pego essa força resultante e divido por 4 rodas. Porque as 4 são tracionadas. Se fosse 2, eu dividiria por 2, tá bom? 9.600 dividido por 4 me dá a intensidade da força de atrito em cada roda, 2.400 newtons. Bacana? Primeira parte está respondida. Partiu agora calcular qual é o coeficiente de atrito. Gente, como esse carro está acelerando, força resultante é igual a m vezes a. Legal? Não há deslizamento, então me cuidado com isso. Olha, força de atrito é massa vezes aceleração. É a força de atrito que faz com que esse carro se movimente. Lembra, cada roda 2.400, ao total, a força resultante era o quê? 9.600. Como calcula força de atrito estático? É μ vezes a força normal. Olha lá, vezes a massa vezes a aceleração. μ eu quero calcular. Força normal, 16.000. Massa, 1.600. Aceleração igual a 6. 1.600 vezes 6 dá 9.600, como nós já tínhamos verificado aqui. Dividido por 16.000, fazendo essas contas, eu chego que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento é de 0,6. Combinado, pessoal? Exercício 7 fala o seguinte, exercício da PUC do Rio Grande do Sul. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado e que tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser D. Vamos lá então. As informações estão do lado esquerdo, fala o seguinte, massa de 120 kg, para calcular o peso eu multiplico por 10, então é 1.200.
A força normal é 1.200, a força F 600 newtons, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, quanto vale um Mi cinético? Lembra, a primeira coisa que eu faço é marco as forças. Força peso, força normal, força F e eu tenho a força de atrito. Legal? Bacana? Primeira etapa, marcar as forças. Segunda, verificar para onde o corpo se movimenta. Então, para a direita, a velocidade é positiva. Então, as forças que estão a favor dessa velocidade são positivas, contra são negativas. A aceleração também está para a direita, porque ele falou no enunciado que a aceleração tem o mesmo sentido da força. Tudo bem? Portanto, a força resultante também está para a direita. Fazendo força resultante igual a M vezes A. Gente, a força resultante, lembrando, não é uma força que existe. Força resultante é uma força que surge das forças reais do problema. Eu tenho a força F atuando a favor do movimento e a força de atrito se opondo ao movimento. Por isso que a força resultante é F menos Φ. Como calcular Φ, força de atrito? É μ vezes a força normal. Legal? Vou substituir os valores. Eu sei que F vale 600, o μ eu quero calcular. A força normal vale 1.200, a massa vale 120, a aceleração vale 2. 2 vezes 120 vai me dar 240. Eu tenho aqui, deste lado, 600. Vou passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 600. 240 menos 600 vai me dar um valor de menos 360. Como eu quero calcular o μ, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o menos 1.200 e vou passar ele dividindo. Menos 360 dividido por menos 120, coeficiente de atrito cinético vale 0,3 newtons. Bacana, pessoal? Partiu o último exercício da aula de hoje. Vamos lá, galera. Último exercício da aula de hoje, exercício do Enem 2018, fala o seguinte. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons e a de R$1 é de 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Bora lá então. As informações do exercício estão do lado esquerdo, tudo bem? O peso da moeda de 10 centavos é 0,05, a da moeda de R$1, 0,09. A pergunta é qual é a força de atrito na moeda de R$1? Pessoal, primeira coisa eu vou marcar as forças. Eu tenho a parede, sobre a parede a moeda de R$1 e sobre a moeda de R$1 a moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos tem a força peso. Eu chamei de peso 0,10, 10 centavos é 0,05. Por que essa moeda não cai? Ela tenta esfregar a moeda de R$1, surge uma força de reação, uma força de atrito, se opondo à tentativa de movimento. Repare o seguinte, como essa moeda está parada, quer dizer que a intensidade dessa força peso tem a mesma intensidade dessa força de atrito. Bacana? Pode ver que as setas são iguais, de mesmo tamanho, ou seja, mesma intensidade. Por ser um par ação e reação, essa moeda tenta esfregar a de R$1 tenta esfregar na de 10 centavos. Então surge uma força de reação, força de atrito também em relação à moeda de 10 centavos. Vou marcar as forças agora na moeda de R$1. Ela tem uma força peso, o peso da moeda de R$1 é de 0,09 newtons, e ela tenta escorregar na parede, mas a parede não deixa, porque faz surgir uma força de atrito na moeda de R$1. E por reação, essa força também está na parede. Repare que está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, quer dizer que a força resultante é igual a zero. Eu vou analisar objeto por objeto. E eu tenho um dedo pressionando essas moedas para que eles não caiam, tudo bem? Galera, analisando a moeda de 10 centavos, eu tenho que a força de atrito na moeda de 10 centavos é igual à intensidade do peso dela, para ela ficar parada. Quer dizer, essa força tem a mesma intensidade que essa. Logo, eu acabei de descobrir que a força de atrito na moeda de 10 centavos vale 0,05. Vamos analisar agora a moeda de R$1.
Na moeda de R$1, eu tenho a força de atrito segurando essa moeda na parede, né? Só que ela se opõe ao movimento, em contrapartida ao peso da moeda de R$1 e a força de atrito que surgiu da interação entre as duas moedas. Bom, a força de atrito da moeda de R$1, que é a pergunta do enunciado, é igual ao peso da moeda de R$1 mais a força de atrito. Portanto, o resultado final, a intensidade da força de atrito na moeda de R$1 vale 0,14 newtons. Galera, com isso eu acabo o conteúdo de força de atrito. Próxima aula falaremos sobre plano inclinado, com atrito e sem atrito. Tudo de bom? Até a próxima aula.